Paz do Senhor a todos. Vamos a mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo, né? Hoje eu queria falar um pouco, né? Aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre a unidade da igreja, né? Conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Amém? Vamos antes orar ao Senhor, né? Para que Ele nos direcione neste momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede, Pai, de estarmos reunidos com nossos irmãos, Pai, para ouvir, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Fala, meu Deus, a cada um de nós, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, Pai. Esteja, meu Deus, na direção de tudo. Abençoa, Pai, essa transmissão, para que ela venha alcançar muitas e muitas vidas, Pai. Oro, meu Deus, para que todos nós estejamos ligados a Ti, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Se conosco é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, eu queria aqui, né, falar um pouco sobre a unidade da igreja, né, e o que a palavra de Deus nos fala a respeito disto, né, e ver a importância, né, desse direcionamento do Senhor Jesus, né, nesse momento atual, né, em que nós vivemos, né, e hoje a gente vê, né, o corpo de Cristo, né, hoje assim, fatiado em várias denominações, né, cada uma delas com a sua doutrina própria, né, mas o Senhor nos fala de uma unidade, né, e essa unidade que nós então vamos estar meditando, né, neste momento. Então eu queria inicialmente ler alguns versículos, né? O primeiro versículo diz o seguinte, olha, está no capítulo 10, versículo 16 do Evangelho de João, né? Então, aqui no 10, 16, o versículo 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, né? Então aqui o Senhor está falando assim, olha, que há ovelhas que estão em outro aprisco, né? Outro aprisco quer dizer, não faz parte desta unidade, né? Mas que o Senhor, Ele quer juntar, né? Para que haja somente um rebanho e um pastor, né? Então, é a unidade, né? A unidade do corpo de Cristo, né? Muitas vezes a gente entende que a unidade seria só na nossa congregação, né? No nosso ministério. Não, nós vamos ver que é muito mais abrangente do que nós imaginamos, né? Porque nós não podemos nos esquecer que, embora outras denominações, né, todas elas, né, pertencem a Jesus, né? Então não faz muito sentido cada um, né, ficar dentro da doutrina, né? Devemos fazer, né, nos firmar na doutrina
verdadeira, né? E qual é a doutrina verdadeira, né? Nós vamos ver que a doutrina verdadeira é aquela que Jesus nos trouxe. Foi a doutrina que ele ouviu do Pai, né? Doutrina são ensinamentos, né? Então, tudo que ele aprendeu do Pai, ele trouxe a nós, né? Então, esta é a doutrina verdadeira, né? Para que nós tenhamos comunhão, tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Então, nós vimos aqui que há outras ovelhas, né? Então, o Senhor procura juntar todas essas ovelhas para que seja um único rebanho, né? E aqui diz que haverá um pastor, né? Não é vários pastores, né? E o nosso pastor está justamente nesse capítulo, no versículo 11, né? Olha, Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Mas nós sabemos que Jesus, ele já deu a sua vida por nós, né? Por isso ele é o nosso verdadeiro pastor, né? É a ele que nós devemos seguir, né? Então, não há outro pastor que tenha dado a sua vida por nós, né? A não ser Jesus, né? Ele, então, é o nosso verdadeiro pastor, né? Aqui no versículo 27 diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, ovelhas do Senhor são aquelas que dão atenção à sua voz, ou seja, à sua palavra, né? Então, aqui diz assim, e eu conheço-as, né? Quer dizer, ele conhece cada uma das suas ovelhas, né? As ovelhas do Senhor. E elas me seguem. Então, são aquelas que dão ouvido à palavra do Senhor, né? E aqui diz que o Senhor conhece cada uma delas, né? Cada ovelha, né? E aqui está dizendo, e elas me seguem, né? Então, as verdadeiras ovelhas do Senhor são aquelas que seguem a Ele, né? Então, por que essa unidade é importante, né? Além daquilo que o Senhor falou aqui a respeito de um rebanho, né? Um pastor, lá quando Jesus, ele orava, né, ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né, em dado momento, ele orou, inclusive, por nós, né, para quê, né? É isso que nós vamos ver, então, aqui no capítulo 17, né, na oração de Jesus, né, capítulo 17, eu vou ler aqui só do versículo, um trechinho, né? Do versículo 20 até o 23, né? Para que a gente possa entender, então, qual é o propósito, né? De Deus para as nossas vidas, né? Então, aqui no capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte, então Jesus estava orando pelos seus discípulos, mas aqui ele passa a orar por nós, né? Então, ele diz assim, olha, no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Então, Jesus está falando, olha, não oro somente por esses que estão aqui comigo, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Que somos nós, né? E no
no 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é desejo do Senhor, né? Que todos nós sejamos um, né? E não da forma, né? Hoje a gente vê que o corpo de Cristo, né? Ele anda, como eu havia dito antes, né? Dividido em várias denominações, né? E às vezes até uma não se comunica com a outra, né? Cada um tem a sua doutrina própria, né? Mas o Senhor aqui, Ele está nos dizendo que há uma doutrina verdadeira, né? E nessa doutrina é que nós devemos nos unir, né? Porque se cada um ficar com a sua doutrina, nunca haverá um único rebanho, né? Serão vários rebanhos, né? Mas o Senhor, Ele diz assim, para que nós sejamos um, né? Ser um, assim como Ele é um com o Pai, né? Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um. Assim também nós sejamos um, né? Um único corpo, né? Não pode ser um corpo dividido, né? O corpo, ele é único, né? Jesus, nós sabemos, ele é a cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo, né? Então nós temos que estar unidos, né? Essa união é importante, né? E aqui diz assim, no 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, esta glória que o Senhor se refere, é quando nós temos o mesmo Espírito, né? É importante, isto, né? Para que haja unidade, é necessário que a gente tenha o mesmo Espírito, né? E nós já vimos que para se ter o mesmo Espírito, é necessário que a gente siga a mesma palavra, né? Que palavra? A palavra que Jesus nos trouxe da parte do Pai, né? Nesta palavra, por quê? Porque esta palavra é a verdade, né? Jesus mesmo declarou isto, né? Quando orava pelos discípulos, ele disse lá, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, é nesta palavra que nós devemos permanecer, né? Permanecer para conhecer a verdade, né? Quando a gente vê lá no capítulo 8, 31, Jesus disse assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? E nós conhecemos a Jesus pela palavra que Ele nos deixou, né? E é pela palavra que Ele nos deixou que nós recebemos dele o seu Espírito, né? Para que nós sejamos verdadeiramente um único corpo, né? Ligados tanto ao Pai quanto ao Filho, né? Que nós tenhamos então o Espírito Santo da verdade, né? Por quê? Porque Jesus, Ele é a verdade, né? Ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, Ele é a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer a Ele, né? E é necessário que a gente conheça
a Jesus, porque se nós não conhecermos a Jesus, nós também não conhecemos o Pai, né? Porque Jesus, ele é a revelação do Pai, né? Por isso que Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, desculpa, é necessário conhecer a Deus, né? Lá no capítulo 17, versículo 3, Jesus disse assim, olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então é necessário conhecer a Deus, né? Para que a gente alcance a vida eterna, né? Como nós iríamos crer, né? Se nós não conhecermos, né? É necessário conhecer, né? E esse conhecimento nós recebemos através da sua palavra. Jesus disse assim, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? É pela palavra que nós recebemos o Espírito, né? E aqui no 23, Jesus diz assim, olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, aqui Jesus fala numa unidade perfeita, né? Numa união perfeita. Ele diz assim, eu neles, e neles quem? Em nós, né? E tu em mim, o Pai em Jesus, né? Para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade é quando nós estamos ligados a Jesus e ao Pai também, né? Aí é uma unidade perfeita, através do quê? Do Espírito Santo da verdade, né? Que passa a habitar em nós, né? E assim nós seremos também parte da verdade, né? Fazemos parte desta verdade, tanto do Pai quanto do Filho, né? Então é necessário isso, que a gente... e aqui Jesus diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, quando nós nos unimos, né? Esta união, é que o mundo vai saber, né? Que Jesus que ele é o enviado do Pai, né? Por quê? Porque nós somos um corpo só, né? As pessoas vão ver Jesus em nós, né? Porque quando nós temos o Espírito de Cristo, né? Nós passamos a pensar como Ele, a agir como Ele, a falar como Ele, né? Por quê? Porque tudo é direção do Espírito. Aí já não somos nós, né? Lá no capítulo 3, versículo 8, né? Aqui era Jesus com Nicodemos, né? Quando Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, né? E lá diz assim, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Aquele que é nascido do Espírito, ele é dirigido pelo Espírito, né? Então é importante isso. É por isso que nós não pecamos, né? Por quê? Porque nós somos dirigidos por Ele, né? Nós somos guardados por Ele, né? E nós descansamos nele, sabendo que Ele está em nós, né? E nós estamos nele, né? Pelo Espírito que Ele tem nos dado, né? Estamos ligados a Ele, né? É importante isso, né? Que o verdadeiro discípulo é aquele que anda, né? Com seu mestre, né? Anda com Jesus, né? E nós andamos com Ele, sabe? O tempo todo, né?
Então, nós falamos já da doutrina, que são os ensinamentos, né, que Jesus recebeu do Pai e trouxe a nós, né? Mas eu queria só ler aqui no capítulo 7, capítulo 7, 16, vai falar justamente isso, né? É o que nós tínhamos falado. Mas diz aqui o seguinte, eu vou só ler aqui do 7, 7 versículo, capítulo 7, né? Versículo 16 a 18. E aqui diz assim, aqui Jesus, quando estava falando aos judeus, né? Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, né? Então, doutrina são ensinamentos que o Senhor recebeu, e Jesus está dizendo assim, a minha doutrina, né? Aquilo que Jesus está passando a nós, Jesus está falando, não é minha, mas do Pai que me enviou, né? A mesma doutrina, né? É por isso que é importante, para que haja unidade, a gente esteja dentro da mesma doutrina, né? A doutrina que veio do Pai, né? Através de Jesus, né? Então, é nessa doutrina que nós devemos nos firmar, né? E aqui seguindo, né? No 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha que Jesus está falando, vontade dele de quem? Do Pai, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? Então, pela mesma doutrina, né? É que nós sabemos se é de Deus ou se é Jesus falando de si próprio, né? Então Jesus fala assim, vocês saberão pela mesma doutrina se sou eu ou se sou o Pai, né? Porque tudo que Jesus trouxe a nós foi tudo que veio lá do Pai, né? O Pai que deu os ensinamentos que Jesus traria a nós, né? Por isso que é importante, né? A gente é uma doutrina diferente de todas as outras, né? Porque esta provém do Pai, né? E aqui diz assim, no 18, né? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Isso é uma grande lição para nós, né? Então nós não podemos falar de nós mesmos, né? Porque Jesus está dizendo que aquele que fala de si mesmo, ele busca a sua própria glória, né? Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? É um cuidado que devemos ter, né? De a gente não falar de nós mesmos, né? Porque nós estamos aqui para levar, né, a palavra do Pai, né? Então toda honra, toda glória é do Pai, né? E Jesus, né? Que Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, né? E nós vamos aqui em nome dele, né? É em nome dele que fazemos todas as coisas, né? Jesus mesmo disse, olha, sem mim nada podereis fazer, né? Então, sem ele não podemos fazer nada, né? Nós só podemos fazer alguma coisa se ele fizer a obra dele em nós, né? Então, veja bem, aqui no 13, capítulo 13, 34, Jesus fala desse mandamento, né? Porque a base de todo ensinamento, né, de Jesus, ela está firmada no amor, né? Esta é a base, né? Que Jesus trouxe a nós, né? Este mandamento.
Então veja bem que diz aqui no 13, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, a gente vê este amor de Jesus é diferente de um amor carnal, né? Aqui Jesus nos dá, né? Ele próprio como exemplo, né? Ele diz assim, que nós devemos amar uns aos outros, mas não do nosso jeito, da nossa forma, né? Porque normalmente a gente ama as pessoas, aquelas que nos amam, né? Mas Jesus, ele está falando de um amor, né? De um amor de todos, né? Que a gente possamos amar a todos, né? Porque Jesus, ele amou a todos, né? Quando a gente vê no capítulo 3, 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que Deus amou, desculpa, Deus amou o mundo, né? E no mundo tem pessoas de todo tipo, né? Deus não fez acepção de pessoas, né? No mundo você encontra várias raças, né? Várias classes sociais, né? Pessoas de várias formas, né? Mas Deus não discriminou ninguém, sabe? Este é o amor de Deus, né? É um amor que não discrimina, é um amor que não julga, é um amor que não condena, né? Este é o amor de Deus, né? Então, é assim que nós devemos, então, amar as pessoas, né? Sem restrição com relação à raça, cor, classe social, né? Nada disso, né? Nem denominação, né? Então, esse amor, né? Por todos, né? Porque sempre visando a salvação das pessoas, né? E era o que Jesus sempre fez, né? O amor de Jesus é um amor que salva, né? Não é um amor que julga, não é um amor que condena, mas é um amor que vem para a salvação, né? Este, então, é o amor que devemos ter, né? Com relação, não somente àqueles que estão ao nosso redor, né? Mas a todas as pessoas, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, ele diz aqui no 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Esse amor, né? É por este amor que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus, né? Porque Ele é amor, né? Então o fruto que nós devemos dar é esse fruto, né? É o fruto do amor, né? Amor por todos, né? Assim como Ele nos amou, né? Então, 8:31, 32, nós já vimos que devemos, para conhecer a Deus, né? Conhecer a verdade, é necessário isto, né? Que a gente permaneça na sua palavra, né? Não há outra forma de conhecer, né? Quando nós permanecemos, primeiro, nós somos verdadeiramente discípulos, né? O que nós lemos lá, vamos até repetir, no 8:31 e 32, né? Ele diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja bem, primeiro,
para ser verdadeiramente discípulo do Senhor, nós temos que permanecer na sua palavra, né? E a palavra aqui diz assim: quando nós permanecemos na sua palavra, nós conhecemos a verdade, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, mas a todos aqueles que permanecem na sua palavra. Muitos, né, não conhecem a Jesus, por quê? Porque não permanece na sua palavra, né? É necessário permanecer, assim como Ele é fiel a nós, né? Que nós sejamos fiéis a Ele também, sabe? Jesus nos ama de todas as formas, né? Mas agrada a Deus, né? Quando nós guardamos a sua palavra, né? Lá no capítulo 14, 23, Jesus diz o seguinte: olha, quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? Então, todo aquele que é obediente à palavra de Deus, né? Esse é o que ama ao Senhor Jesus, né? Ele disse assim: olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra, né? É obediente à minha palavra, né? E aí ele diz: olha, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como? Pelo Espírito Santo, né? É uma promessa do Senhor para todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Então, a palavra aqui diz em 3, capítulo 3, né? Vou voltar aqui um 3,36, que diz o seguinte: olha, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então, para a nossa salvação aqui, basta crer no Filho, né? É o que está dizendo aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então, não há salvação para aquele que não crê, né? Então, é necessário, para que a gente tenha a vida eterna, que nós creiamos em Jesus, né? Só Ele pode nos salvar, né? Tem um capítulo, né, 12, né? 12, eu vou ler rapidamente aqui, porque ele nos dá uma ideia assim, né? Da missão, né? De Jesus. Ele fala num aspecto global, assim, né? Desses ensinamentos, né? Então, vou começar aqui no versículo, capítulo 12, né? Do Evangelho de João. Os versículos 44, eu vou ler até os 50, né? Porque os próprios versículos são aqui autoexplicativos, né? Dá para a gente entender, né? Então eu vou ler aqui. Olha, aqui quando Jesus, no último dia da festa, né? Que esteve em Jerusalém, né? Festa da Páscoa, né? No último dia Jesus, aqui, Jesus clamou e disse, né? Ele disse assim, olha, no 44, e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para
mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então, aqui é um resumo de tudo, né? Que Jesus está dizendo assim, olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou, né? Então, é importante isto, né? Quando nós somos fiéis, né, àquele que nos enviou, né, nós falamos a mesma palavra, né? Então, quando nós cremos naquele que é enviado pelo Pai, nós cremos naquele que o enviou, que foi o Pai, né? Que enviou o seu Jesus, né? Então, quando nós cremos em Jesus, estamos crendo no Pai, né? E Jesus diz assim, ó, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, Jesus, ele é a revelação do Pai, né? Nós conhecemos o Pai através de Jesus, né? E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? Mas tenha a luz da vida, né? E aqui Jesus diz assim, olha, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, Jesus diz assim, eu não julgo, né? Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então isso é importante, né? Que a gente tenha também esse entendimento e essa visão, né? E que nós possamos agir da mesma forma, né? Não julgar ninguém, não condenar ninguém, né? Mas visar sempre a salvação das pessoas, né? Isso é que é importante, né? Jesus diz aqui, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra, né? Ele diz assim, a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, no dia da sua vinda, né? Essa palavra que foi dada à pessoa e ela rejeitou, né? Então Jesus está falando que esta palavra é que o há de julgar no último dia. Jesus diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, né? Mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de falar, sobre o que hei de dizer, né? Tudo que Jesus trouxe a nós foi o que ele recebeu do Pai, né? E a gente vai ver assim, né? Que lá no capítulo 20, Jesus diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, sabe? Da mesma forma, né? Para fazer o quê? A mesma coisa, sabe? Levar a mesma palavra, né? Levar a mesma doutrina, né? Por quê? Porque tudo isso foi o que Jesus recebeu do Pai e está passando a nós, né? E essa doutrina, esses ensinamentos é que devemos então levar ao mundo, né? Amém, irmãos? E hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, na próxima segunda estaremos juntos novamente, né? Mas vamos agradecer a Deus, né? E que essas palavras, né, possa adentrar no coração dos irmãos, né? E refletir sobre elas, né? Por quê? Porque este é o desejo do Senhor, né? A unidade no corpo de Cristo, né? Não um corpo dividido, né?
mas que verdadeiramente nós sejamos um, né? Eu faço um trabalho de evangelismo, né? Distribuindo o Evangelho de João, né? Em vários lugares, né? E nesse trabalho é um grupo que nós temos, né? Nós sempre fazemos uma oração inicial, né? E fazemos também uma oração final ao término do trabalho, né? E na última semana veio uma pessoa, olha, nós íamos fazer a oração final e ela estava vendo, né? O grupo reunido para oração e ela sentiu, não, olha, será que eu posso participar desta oração? Ela não era do nosso, não era do nosso ministério, né? Mas nós não fazemos acepção de pessoas, né? Não, ela queria participar, falou, não, tudo bem, participa aqui conosco, né? E nesse mesmo dia, quer dizer, ela participou ali com a gente, né? Ficou muito contente de estar junto lá conosco e passamos a conhecer essa pessoa, né? Onde ela trabalha, tal, o que ela faz, tal. Primeiro contato, né? Nesse mesmo dia, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, olha, eu não pertenço ao ministério de vocês, mas será que eu posso fazer parte do seu grupo de evangelismo, né? Olha, não tem problema nenhum, será um prazer recebê-la, né? Por quê? Porque isso é importante. Se Deus está enviando a pessoa, nós não podemos recusar, né? Nós temos que receber, sem fazer acepção de pessoas quanto à denominação, né? Discriminar pessoas, nada disso, né? Devemos amar a todas elas, né? Justamente assim como Jesus também nos amou, né? Mesmo a gente sabe, né? Nós éramos um galho torto, cheio de defeito, né? E o Senhor nos recebeu, né? Assim também nós devemos receber a todos, né? Sem julgar, sem condenar. Amém? Vamos agradecer a Deus, né? Por esse momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeste, Pai, de estarmos meditando, Pai Santo, na tua palavra. Nós cremos, meu Deus, que a tua palavra não voltará vazia. Ela prosperará, Pai, para o motivo pela qual foi enviada, Pai. E nós oramos pela salvação de todos, Pai. Que ela alcance, Pai, todas essas vidas que ouviram a tua palavra, que a tua palavra venha, Pai, transformar, venha mudar os nossos pensamentos, Pai, para que nós verdadeiramente possamos ver, Pai, assim como tu vês, falar como tu falas, Pai, pensar como tu pensas, Pai, que nós possamos amar as pessoas assim também como tu nos ama, Pai. Coloca, meu Deus, o teu grande amor em nossos corações, Pai, porque tu tens nos alcançado, Pai, com teu grande amor, com a tua infinita misericórdia, Pai. Assim sejamos nós também, em nome de Jesus, esteja conosco. Obrigado, Pai Santo, obrigado a todos, Deus abençoe a todos, amém? E até a próxima, se Deus quiser.